Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por você participar desse espaço, obrigado pelos comentários, pelas sugestões, até pelas críticas, né? E já começo aí pedindo perdão por não estar conseguindo ser tão frequente assim nas análises, nos comentários, nos vídeos, mas tem sido super difícil, principalmente pela questão da disponibilidade do tempo mesmo. Eu tenho viajado bastante, viajado, enfim, todos os cantos do país e até fora do país. Eu estava fora do país há 2 semanas atrás, já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho dessa viagem, tem muito mais coisa ainda para falar dessa viagem e vocês aguardem que vai vir muita coisa boa. E o vídeo de hoje também era um vídeo que em tese nem daria tempo para gravar, mas eu achei importante gravar porque eu vou estar fora durante 7 dias agora. Eu estou saindo amanhã para um retiro de meditação, eu estou esse ano me formando num programa de aprofundamento para você se tornar instrutor de meditação e de yoga. E é uma prática que eu gosto bastante, é muito importante para mim e principalmente nesse momento pessoal de vida, assim, né? Onde ter esse centro, ter essa firmeza, né? A palavra enfermo vem daquele que vem de infirmo, do latim, do não firme, né? Então é muito importante encontrar essa firmeza para não deixar que essas condições externas todas nos deixem enfermos, né? Nos deixem balançando. E poder também sempre ter aquela força necessária para nunca responder aquelas coisas ruins que vêm para a gente também com coisas ruins, né? Nunca responder a escuridão com escuridão, nunca responder o ódio com ódio, né? E eu gosto sempre de separar. Eu não estou falando aqui de críticas, né? Porque as críticas são super válidas, super bacanas e até críticas contundentes. Eu, quando estive lá no Congresso, na comissão especial, estava debatendo com o Pedro Neri, né? E o Pedro, não dá para dizer que virou um amigo, né? Porque amigo é uma coisa muito mais forte, mas virou um colega, onde eu vejo ali uma pessoa que pode me puxar sempre para querer saber um pouco mais, para poder ter um argumento mais elaborado, mais sofisticado, mais profundo, mais denso. Um cara que realmente faz isso, me puxa muito, um cara que a vida inteira dedicou o seu ofício, né, a sua jornada a estudar essa questão da Previdência, e para eu poder estar ali discutindo e argumentando para os pontos que eu acredito, num prazo de meses, assim, eu tenho que me esforçar muito. Então esse é um cara que te puxa para cima, com críticas contundentes, às vezes até usando de elementos ali que deixam a gente meio irritado, né? Sarcasmo, ironia, não sei o quê, mas é um cara que te puxa para cima. Tem um filósofo na internet, acho que é Paulo Giardelli, acho que é assim que fala o sobrenome dele, que já gravou vários vídeos também, com críticas, né, a meu respeito, e eu ouço aquilo honrando aquela crítica de verdade, falo isso de coração, né? Porque um cara que é super estudado, ele fala, né, dos mestrados, doutorados, etc., que ele tem. Então eu paro quando eu tenho tempo, né, para poder ouvir os vídeos inteiros, mas já fiz isso algumas vezes, e paro para, poxa, tiro toda a questão de vaidade, etc., do lado e falo, poxa, deixa eu ver o que esse cara está falando, tem com certeza várias coisas aí que eu tenho para captar, que são coisas importantes, né? E sempre eu também tenho na cabeça, né? Meu objetivo não é nunca atender a demanda de Pedro, de Paulo, de João, de Cláudio, de nenhuma pessoa e fazer algo que satisfaça eles, né? Até porque isso me tornaria refém das pessoas que me assistem. Mas, poxa, ouvir crítica de pessoas que têm ali um fundamento, tem um background assim para te somar nesse processo e até te fazer se questionar e querer ser mais sólido assim nos seus argumentos, eu acho uma coisa super válida. O que a gente tem que aprender, né, a não responder com ódio são aquelas pessoas que vêm, enfim, 100% no pessoal, com aquelas críticas rasas, superficiais, e te xingando de palavrões mesmo, palavras
de baixo calão, e falando que você é um oportunista ou um charlatão. Aí tem uns que dizem, que a gente já gravou vídeo sobre isso também, que eu não estudei nada de economia, que eu não fui para os Estados Unidos, que eu era um cara super mal visto no mercado financeiro, que etc e tal. E aí usam, às vezes, no meio dessa confusão, um monte de palavrão, ofendem, às vezes, pessoas da minha família e etc. Mas essas pessoas eu nunca quero responder com ódio também, né? E engraçado que muito disso eu vi nas pessoas mais pobres do país, né? Quando eu morei no MST, era engraçado porque eu estava lá com o pessoal do MST, que é um pessoal que sofre um ódio monstruoso de boa parte da população brasileira, que os vê com os olhos da mídia, né? Como terroristas, arruaceiros, marginais e etc. E é curioso porque eles não têm esse ódio de volta, né? Pelo contrário, eu vi vários deles, às vezes a gente sentado, conversando, eles falam, poxa, tem uns amigos nossos que de vez em quando a gente vai lá tomar uma cerveja e os caras votaram no Bolsonaro, tu acredita, não sei o quê. E aí eu falei, cara, nossos amigos que votaram, né, num cara que trata eles como bandido e continua sendo amigo deles, né? Não tem muito essa figura do ódio nas pessoas mais pobres, humildes. Aí você entende um pouco aquela história da Bíblia, né, de que é dos pobres o reino de Deus. E é muito isso, né? O que traz esse ódio assim desenfreado, essa vontade de derrubar o outro, de ver o outro sangrar, de comemorar a morte, essas coisas. Isso vem com ambição, com a competição desenfreada, com a luta para querer atingir o topo de uma pirâmide, que é uma pirâmide que não quer dizer nada também. Essa loucura que a gente vive, que gera esse ódio maluco de não olhar para o lado e ver o outro como parte de um todo, né? Do qual a gente também faz parte, né? Nas comunidades mais pobres, mais humildes, todo mundo se vê como parte. E eles sabem que ver o outro mais fraco, ver o outro mais frágil, ver o outro sendo odiado, de alguma forma reflete, né, na vida que se leva, né? Reflete nas condições que você tem para seguir adiante. Então, isso é uma grande lição das pessoas mais pobres, mais humildes. E eu acho que enfim, eu fiz esse preâmbulo todo. Quem não quiser ouvir essas coisas que são super importantes na minha vida, pode pular aqui para o minuto 8, né? Quando eu vou começar a falar sobre as questões de análise, de conjuntura, etc. Mas só para falar um pouquinho que eu vou estar fora durante 7 dias, para poder, em retiro, né, com um mestre que eu tenho aí, que é o Marco Schultz, né, que é um mestre, instrutor aí de yoga, de meditação, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, podendo trabalhar esse lado que é super importante para mim e super necessário nesse momento de jornada de vida. E aí, falando um pouco de conjuntura, né, eu acho que uma coisa que está assim, muito clara para mim nas minhas redes sociais é a quantidade de assuntos que as pessoas que me seguem, me acompanham, têm me pedido para comentar assim, com urgência, né? Então eu recebo coisas do tipo, por favor, comente esse programa Futurice do Ministério da Educação e essa questão da liberação do FGTS, você não vai falar nada, não é possível, você vai calar sobre esse assunto. Aí eles falam, pô, e essa questão do BNDES, esse cara que entrou e trabalhou no Pactual, no banco onde você trabalhou, e esse negócio da caixa preta, existiu ou não existiu, o que eles estão querendo fazer, e a privatização das subsidiárias da Petrobras, esse negócio você tem que falar alguma coisa, Eduardo, a gente não pode deixar isso acontecer, e a reforma da Previdência, analisa aí esse relatório que veio. E eu fico às vezes assim, agoniado, porque eu quero falar sobre tudo isso, né? Eu acho que são todos temas super importantes, eu acho que são todos temas que merecem uma análise mais aprofundada, e são todos temas que eu quero poder estudar e contribuir, né, para a discussão, para o debate, não com a resposta, não com a voz final, mas como uma voz, uma opinião fundamentada e, quem sabe, talvez importante para esse debate. Mas a quantidade de coisas que está acontecendo traz antes a uma discussão que é a seguinte: a velocidade do desmonte.
a velocidade da destruição que está sendo feita por esse governo. E quando eu falo isso, você que defende o governo, não se incomode com a palavra desmonte ou destruição, porque quem usa essa palavra é o próprio governo, né? O Bolsonaro já deu uma entrevista falando o seguinte: olha, nosso objetivo agora é desconstruir. A gente quer desconstruir, quer desmontar, desfazer, para depois fazer de novo. E eu acho que as pessoas deviam parar para ouvir um pouco essa frase, né? E por quê? Porque imagina que você está com o seu carro que está com problema, o motor está meio engasgado, não está indo, etc. E aí você leva no mecânico, e aí o mecânico fala o seguinte: olha, vou desmontar o motor inteiro, tirar todas as peças, deixar todas elas aqui largadas e separadas no chão, e depois eu vou montar. Pô, primeira coisa que você vai querer saber é o seguinte: vem cá, você tem experiência em motor? Você tem certeza que você se garante para desmontar o negócio inteiro? Porque é o seguinte, se você tenta mexer ali, o negócio não funciona, etc., tá bom, o carro continua andando. Agora, se você desmonta tudo e não sabe montar, é o seguinte, não tem mais motor, não anda mais nada. Depois, para montar, vai ser um caos. Você pode perder peça, você pode estragar a peça. E é um pouco isso que está acontecendo. E eu acho que as pessoas, mesmo as que são a favor desse governo, deveriam usar do mesmo critério, da mesma análise criteriosa, do mesmo rigor que usam para pesquisar a vida dessas pessoas que elas não gostam. Por exemplo, eu vejo o meu caso, várias pessoas que defendem o governo. Ah, porque o Eduardo e você, quando era do colégio, teve uma coisa, e na faculdade, quando você viajou, as pessoas sabem a vida inteira, no detalhe. Mais do que eu, às vezes, coisas que nem eu lembro. E aí eu pergunto o seguinte: olha, eu não tenho uma caneta na mão. Eu não tenho como fazer uma nova lei para o país. Eu não tenho como aprovar uma nova iniciativa. Mas e as pessoas que têm a caneta na mão? E o ministro da Educação, Weintraub? E o ministro da Economia, o Paulo Guedes? E o próprio Jair Bolsonaro? E o filho dele, o Eduardo Bolsonaro? E os outros ministros que estão no governo? Vocês têm esse trabalho criterioso também? Importante saber qual a experiência que o Weintraub tem para desmontar o motor da educação completamente? Será que ele tem esse gabarito para desmontar tudo isso? Será que o Paulo Guedes tem esse gabarito para querer mudar completamente o paradigma da Previdência no Brasil? O sistema de Previdência? A proteção da Previdência? Isso é uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo. E eu digo vocês que defendem o governo, e aí, vocês, nós, eles... Lógico que tem grupos na sociedade, grupos que defendem o governo, grupos que não defendem o governo, são contra as políticas do governo, grupos que são ricos e grupos que são pobres, grupos que são donos do capital, grupos que trabalham para o capital. É lógico, isso é uma coisa que eu sempre falo também, está dividindo nós contra eles. Existe o nós contra eles, existem diferentes grupos, existem conflitos de classe, existem conflitos regionais, existem conflitos de toda ordem numa sociedade. Governar é gerenciar principalmente conflitos, gerenciar riscos também, mas gerenciar conflitos. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: esse mesmo rigor, por que ele não é utilizado para as pessoas que estão com a caneta na mão? São pessoas que você quer realmente dar um cheque em branco? São pessoas que realmente você quer ser a favor do que ele fale só porque ele é anti-PT? Ele é anti-Lula? Ele é anticomunista? Ele é anti, sei lá, vermelho? Ele veste as cores verde e amarelo, então o que ele falar tá ok? É assim? Porque você tem que ter esse cuidado, porque a educação é algo que vai fazer diferença para os seus filhos. Mas meus filhos não usam escola pública. Mas as pessoas que vão trabalhar com seu filho, trabalhar pro seu filho às vezes, né? Se seu filho é de uma classe mais privilegiada, usam escola pública. Mas meus filhos não usam hospital público, mas as pessoas que estão no seu entorno usam, e se elas estiverem
mal, isso que você não percebe, você também vai estar. E você dá um cheque em branco para quem está tocando a saúde? Aliás, você sabe quem toca a saúde? Você sabe o sobrenome dele? Você sabe o histórico dele? É isso que as pessoas têm que ter um pouco na cabeça, ao invés de ficar sendo a favor de tudo que o governo está falando, entender que como é um desmonte, e é isso que está sendo feito, como as peças estão sendo todas tiradas do lugar, colocadas no chão, na economia, na saúde, na educação, a gente tem que saber um pouco do histórico dessas pessoas para não sair dizendo sim, 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 sim. Questionar também. Usem esse poder de contestação que vocês têm para poder bater tanto de frente com as pessoas que vocês não gostam, para poder também entender o que está sendo feito por essas pessoas que vocês recém gostam, porque vocês nem conheciam essas pessoas até pouco tempo atrás. Entender o histórico de um ministro da Educação que passou a vida inteira no mercado financeiro, quer desmontar a educação para montar de novo. Pô, vem cá, você vai dizer sim. Por quê? Porque ele é a favor do Bolsonaro e é contra kit gay. É isso? Ele é contra comunismo. É isso que basta? Você é tão raso quanto isso? E não é uma ofensa pessoal, é uma provocação. É uma provocação do seguinte: a mesma profundidade que você busca ter criticando quem você não gosta deve ser utilizada para essas pessoas que você aprendeu ou teve que gostar para poder ganhar as suas discussões de mesa de bar, de família, de grupo de WhatsApp, de Facebook, porque são assim as discussões hoje em dia. Então, a gente vai discutir esses pontos todos aqui. Claro, se der tempo, né? Porque às vezes o desmonte acontece mais rápido do que eu consigo estudar o assunto para poder dar uma opinião, e eu tenho um compromisso aqui. Eu não dou opinião se eu não tiver estudado o tema. Eu não dou. Ah, mas Eduardo, dá uma opinião, por favor. Mas para quê? Para quê? Para satisfazer aquela ansiedade? É melhor ficar com ansiedade sem uma opinião desqualificada do que matar a ansiedade com uma opinião desqualificada. Então eu vou buscar trazer todos os elementos aqui para a gente poder discutir liberação de FGTS, Futurice, BNDES, privatização das empresas, apesar de que tem vários vídeos aqui no meu canal sobre esses temas todos, mas hoje é uma provocação importante, não é menos importante, talvez seja a mais importante de todas. Um desmonte está acontecendo na velocidade mais rápida que já aconteceu na história desse país, por pessoas que não sabem mexer no motor do carro. Não tem experiência para mexer no motor do carro. Não vão saber montar. E vão perder peça, estragar peça, fazer com que o negócio fique muito mais difícil depois. Sempre dá para consertar, mas vai ficar muito mais difícil depois. Então, não vamos sair dizendo sim, 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 sim. Não vamos deixar que o ódio que a gente tem por uma outra pessoa faça a gente aprovar uma coisa. Isso é uma tática que sempre foi utilizada. Quer unir duas pessoas, arranja um inimigo em comum. Arranjaram um inimigo em comum. Quem é o inimigo em comum? A esquerda, né? O Eduardo Moreira, o Lula, o Ciro Gomes, quem você quiser. E aí as pessoas se unem. Nós dois não gostamos desse cara, então nós dois queremos a mesma coisa. Que isso? É isso mesmo? Não tem tons de cinza essa brincadeira? É maniqueísta mesmo? É binário? Código de máquina 010101? Pelo amor de Deus. Não sejam peças absolutamente descartáveis, tolas e até certo ponto sem nenhum tipo de valor verdadeiro nesse jogo. Vocês são muito mais que isso. Vocês não têm que concordar com o Eduardo. Não concordar com o Eduardo não significa escolher A ou B. Pode ser o C, o D, o E, o F, qualquer outra coisa. Mas sejam críticos. E entendam, um desmonte está acontecendo no país. As pessoas que estão desmontando são pessoas que não têm experiência, nunca desmontaram um carro na vida. E vocês estão dando um cheque em branco para elas desmontarem. Um cheque em branco naquela tese do que, pior do que tá, não fica. Pior do que tá, não fica. Você jura que acredita nisso?
Você jura que acredita que pior do que tá não fica? E aí você é o mesmo cara que depois fala assim, ah, mas aí se continuasse com outro cara a gente ia virar Venezuela. Ué, mas você falou que pior do que tá não fica? Então você sabe que pode ficar muito pior. Então, cuidado, use o mesmo critério. E, obviamente, isso a gente não pede, mas eu acho que sempre vale a pena comentar. Poxa, esse ódio pessoal, novamente, não leva a nada. E eu vou cada vez mais me fortalecer para nunca devolver o ódio com ódio. Nunca. E sempre receber essas críticas que não são críticas que vêm com ódio, são críticas que vêm até às vezes com indignação, críticas que vêm de uma forma contundente, etc., a responder essas críticas, não no sentido de responder o fulano ou beltrano gravando um vídeo, não é o tipo de coisa que eu faço, não faço mesmo, eu não entro nessa discussão de A, B, C, D, ping-pong, vai e volta, não sei o quê, mas responder essas críticas no sentido de ter algum tipo de resposta, ou seja, estudar mais, ver se aquilo que ele falou faz realmente sentido, ver se tem uma mudança de rumo que é necessária, confirmar o meu rumo porque eu entendo o que ele falou, mas estou convicto naquilo que eu acredito. Esse tipo de resposta, uma resposta de atitudes, né? Uma resposta pessoal de ações nesse caminho que eu sigo. Então essas críticas são sempre críticas que vão ter esse tipo de resposta. Nunca o ping-pong. Realmente eu não sou... Enfim, respeito quem faz, mas eu não vou gravar vídeo de volta, escrever texto de volta, etc e tal. Não faço isso. Mas são críticas que elas realmente, eu vejo nelas uma utilidade. O ódio não. O ódio, enfim, eu perdoo as pessoas que têm esse ódio. E o significado da palavra perdoar, já que a gente fala tanto nos nossos vídeos de etimologia, né? Vem de perdoare, né? Para dar, em inglês forgive, para dar aos outros. Então essas pessoas que vêm com esse monte de agressão para mim, eu perdoo, eu dou para ela de volta a agressão e elas que façam o que elas quiserem, saibam lidar com esse tanto de agressividade que elas geraram, que como eu dou de volta, cai de volta no colo delas, agora se virem e veem como faz a gente se sentir mal, tá com uma bagagem cheia de ódio, coisa ruim, etc. Isso só traz a gente para baixo. Grande lição que a gente tem dos nossos irmãos mais humildes, dos nossos irmãos mais pobres, né? Menos ódio, mais solidariedade, mais cooperação e mais respeito às diferenças. Não só as diferenças físicas, mas as diferenças também de ideias e de caminhos, né? São todos esses caminhos juntos que formam esse mosaico bonito que é a vida em coletividade, em sociedade, em grupo. Não é isso? Um abraço para vocês, voltamos a nos falar daqui a uma semana. Uma ótima semana para vocês.